Bom dia, irmãos. Vamos só esperar as crianças saírem. Enquanto isso, você já pode abrir aí a sua Bíblia em João, capítulo 15, a partir do verso 1. Leremos hoje os versos de 1 a 5. Amém? Encontramos? Vamos ficar em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor, para lermos esse texto. Depois nós já podemos sentar e ficar tranquilos aí enquanto eu prego. Então, João, capítulo 15, versos de 1 a 5. João 15, de 1 a 5. A palavra do Senhor diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por essa manhã, onde juntos, ó Pai, podemos nos reunir e livremente entoar canções ao Teu nome, ó Deus, onde podemos mais uma vez, com as Escrituras abertas, aprendermos mais sobre a Tua santa palavra. Clamamos que nesse momento, ó Deus, o Senhor fale conosco, o Senhor nos corrija, o Senhor nos exorte, o Senhor também, ó Deus, traga esperança aos nossos corações. Clamamos também pelas aulas das crianças, que o Senhor também as abençoe, ó Deus, e que elas possam, mais uma vez, serem impostas, ó Deus, a Tua palavra, e assim poderem tomar decisões para as suas vidas também. Clamamos isso no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigado. Eu quero começar aqui, em nível de introdução, o texto dessa manhã, pensando com os irmãos, né? Você já pensou, já percebeu como é difícil a gente depender de alguém? Dependência é uma coisa muito complicada para nós. Nós somos seres de uma sociedade que cada vez tem nos empurrado a sermos mais isolados e que a gente produza tudo o que a gente puder. Então, dependência é uma coisa estranha. Você sabe como é isso? Você que estudou aí, né? E na escola você lembra que você tinha um trabalho para fazer, e aí você começou a fazer aquele trabalho que era em grupo. No final, na hora de apresentar o trabalho, você percebeu que só você fez. Sabe essa sensação? Dependência é uma coisa estranha, porque é difícil para a gente pensar que a gente não consegue viver sozinho. Depender de alguém é algo estranho. Nós temos até alguns movimentos hoje que pregam um tipo de liberdade, né? Um movimento feminista, por exemplo. Ele vai atacar a base da ideia de que a mulher ela não pode depender de homem. E nessa ânsia de dar uma liberdade para a mulher acaba se tornando escrava do trabalho. A gente vê isso acontecendo. Um movimento que, teoricamente, buscava livrar as mulheres da opressão, da dependência, acaba jogando as mulheres da dependência do trabalho e em outras coisas. É difícil da gente depender de alguém, porque depender dos outros traz uma sensação para a gente de impotência. Isso mexe com a gente. A gente mexe com o nosso ego, né? Nós queremos ser cidadãos que produzem, que são reconhecidos porque fazem alguma coisa. Mas isso, irmãos, é exatamente o oposto daquilo que Jesus ele exige dos seus seguidores, dos seus discípulos. O Evangelho ele nos mostra que nós devemos, sim, sermos dependentes e exclusivamente dependentes do próprio Deus. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. O Senhor Jesus ele é a nossa única fonte de vigor espiritual, e é somente Ele, a videira verdadeira, que consegue nos fortalecer para que a gente viva em dependência dEle e em direção a Ele. A gente vai ver isso em 3 pequenos pontos. O primeiro, nós precisamos conhecer quem é essa videira verdadeira. Segundo, nós precisamos florescer nessa videira. E por último, nós precisamos depender dessa videira. Então, de novo, verso 1, leia comigo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus está pertinho da sua morte já. Se você olhar aí do verso 31, do capítulo 14, você vai ver que ele está fazendo um convite ali para os seus discípulos.
diz: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Então Jesus ele vem se apresentando ali aos seus discípulos e ele vem falando acerca da tua identidade. E ele vem já há algum tempo afirmando quem ele é. E ele vem com aquelas expressões que nós conhecemos muito bem. Ele se levanta dizendo que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é o bom pastor, que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ele é a ressurreição e a vida. E agora, mais uma vez, ele vai mostrar um pouco da sua identidade, se apresentando como aquele que é a videira verdadeira. Então é nesse contexto de, vamos, discípulos, se levantem, vamos comigo até o Getsemane, que ele vai se mostrar como ele é, e vai se apresentar como a videira verdadeira. E essa ideia, irmãos, da videira verdadeira, que talvez para nós está um pouco distante, era algo que para um judeu era muito fácil de entender essa expressão. Não só por causa da atividade agrícola, não só por isso, mas porque essa ideia de videira era algo muito comum entre os judeus. Porque o Antigo Testamento, ele já vinha apontando para Israel como uma videira. Uma videira que fora plantada em uma boa terra, colocada em um local perfeito, a fim de frutificar e dar bons frutos, uvas boas. Mas Israel que deveria ser essa luz, que deveria apontar para Deus, de maneira que todas as outras nações, ao olharem para Israel, deviam reconhecer a Deus. Israel falha com isso. É a mesma ilustração que a gente vê que acontece lá também no Éden, né? Vocês lembram de Adão? A mesma coisa. Adão é colocado no Éden para cultivar o jardim, para florescer e para ter ali uma grande descendência, uma descendência boa. Mas tanto Israel, como Adão e como nós, demos maus frutos. Não foi frutos agradáveis. Então é nesse contexto em que os judeus olham para Jesus e entendem Israel como sendo essa videira, que Jesus vai se apresentar e vai dizer que ele é a videira verdadeira. Não é Israel, não é Adão, não somos nós, mas o próprio Jesus, ele se apresenta como sendo a videira verdadeira, aquela que restaura o jardim, aquela que restaura o mundo caído, aquele que faz a vontade de Deus e que, de fato, produz bons frutos. Um comentarista, ele diz o seguinte: até então, Israel havia sido a vinha pelo qual todos os povos podiam adorar a Deus uma vez enxertados. Mas daqui para frente, todos deveriam ser plantados na obra de Cristo. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Porque, irmãos, diferente de Israel, isso aqui é muito chato de abrir. Os irmãos, vocês podiam deixar aberto para mim, né? Vou pegar outro. Não vou tomar água, não. Não abre isso aqui. Algum irmão me traga um aberto, isso. Obrigado, irmão. Não abre, eu não tenho unha para isso, não, irmãos. Obrigado. Então, porque, irmãos, voltando aqui, tá? Diferente, né, de Israel, diferente de Adão, que dão maus frutos, agora vem o Senhor Jesus e produz frutos que são agradáveis ao Senhor, a Deus, frutos dignos, não mais aquela terra árida que a gente vê com Israel, e que a gente vê com Adão, e que a gente vê nas nossas vidas, mas agora Jesus como sendo alguém capaz de produzir bons frutos. Então Jesus ele vem e começa o texto se apresentando como essa videira verdadeira. E a primeira coisa, irmãos, que a gente já pode aprender aqui, é que a nossa total dependência precisa estar em Jesus, porque é Ele quem dá frutos dignos de serem aceitos por Deus. Né? Quando nós produzimos coisas boas nesse mundo, quando a gente aqui nesse mundo faz coisas que são boas e produzimos bons frutos, nós fazemos isso não por meio dos nossos méritos, mas por causa de Cristo que habita em nós e que agora nos capacita a frutificar. Então a glória sempre é dele. Então o texto começa falando da identidade do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E o mesmo verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e ele apresenta a figura do Pai. E o meu Pai é o lavrador. O que é essa ideia do lavrador aqui, irmãos? É nada mais, nada menos que a ideia do jardineiro. Né? Aquele que cuida da terra,
aquele que rega, aquele que usa também os instrumentos corretos a fim de aparar e de cuidar das árvores para que elas dê fruto. E essa é a forma, irmãos, como nós somos tratados pelo próprio Deus. Nós temos Jesus como a videira e Deus como agricultor, aquele que garante que dá tudo certo com a videira, para que aqueles ramos que estão enxertados na videira possam produzir. Olha que coisa bela essa, irmãos. Nós somos cuidados pelo próprio Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas talvez você chegou aqui com um coração não tão recheado de gratidão como deveria. Mas o texto começa dizendo para nós que nós somos seres que às vezes até parecemos insignificantes quando nós olhamos diante das grandes pessoas que tem nesse mundo, grandes celebridades, gente que produz um monte de coisa. A gente olha para nós e fala, a gente, perto dessa pessoa a gente não é nada. Mas a gente está olhando para um Deus que cuida da gente com amor, que injeta em nós a seiva preciosa para que a gente produza e dê bons frutos. E talvez você esteja aqui nessa manhã com essa sensação de abandono, de quem está sozinho, de quem se sente que não é visto por ninguém, de alguém que parece estar perdido. E para a gente assim, Jesus vem e se apresenta como sendo a videira verdadeira, do qual nós podemos nos alimentar e experimentar verdadeira satisfação e alegria. Eu sei, e aí é o coração do pecador, né? Nós temos medo de falhar. Nós olhamos para Adão e vemos a falha. Olhamos para Israel, vemos a falha. Olhamos para nós mesmos antes de Cristo e vemos tudo o que nós éramos. E diante de toda essa sombra de terror, né, que um dia pairou sobre nossas vidas, sobre a humanidade, a gente olha para frente e também tem medo de falhar. Mas a garantia que a gente tem é que esse próprio Senhor, o lavrador, está garantindo que vai dar tudo certo. Então, diante disso, irmãos, não há motivo para que a gente tema. Não tem motivo para isso. E qual é o primeiro resultado disso, irmãos? É que nós somos bem nutridos e a gente cresce. E santificação não é uma opção. Santificação é uma realidade, é algo que vai acontecer. E não tem como escapar disso. Isso é bênção, irmãos. Mas se por um lado nós somos nutridos, tem aqueles que também são mal nutridos, né? Tem gente que são mal nutridos, tem aqueles que são fraquinhos. E por que são fraquinhos? Porque têm buscado vigor espiritual, esperança em qualquer outra coisa, senão na obra de Cristo. Esses são mal nutridos. Esses sim, não recebem de uma satisfação nessa vida. Esses sim não têm alegrias, porque são mal nutridos. Porque se a videira verdadeira é Cristo, não faz sentido nenhum a gente ficar andando de um lado para o outro, atrás de satisfação em qualquer outra coisa que não seja nele. Satisfação na amizade, né? Às vezes você conversa com alguém, a pessoa até fala assim, olha, o dia que eu casar eu vou ser feliz. Meu irmão, você tem que ser feliz antes de você casar. Senão, além de você ser infeliz, você vai fazer o outro infeliz ainda. É antes disso. Então, por que acha que vai conseguir satisfação no casamento? Outros pensam, o dia que eu tiver aquela carreira, que eu conseguir me formar, que eu entrar naquele emprego tão sonhado, quando isso acontecer, aí eu vou experimentar satisfação. E aí ele alcança, ele chega lá, e o coração dele pede mais, mais e mais. Ele nunca está satisfeito. Porque, irmãos, qualquer outra fonte de satisfação que não seja o lavrador, que não seja a videira verdadeira, é vã. Sempre vai acabar fazendo com que a gente se sinta de novo, sozinho, vazio, e em busca aí de satisfação. Então aqui Cristo, ele vai se apresentar como sendo a videira verdadeira, aquele que pode nos dar todo o vigor necessário para que a gente floresça. Olha o verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. O texto prossegue aqui, e ele vai falar da necessidade que nós temos de florescer, de darmos frutos. O Senhor Jesus começa a descrever, né, o agricultor como aquele que trabalha a fim de que a gente dê fruto, para que a gente não seja infrutífero.
E eu, não, assim, eu sou meio curioso, quando eu morava aqui em São José, eu tinha um pedacinho de terra, né? Então eu gostava de plantar. E aí eu gostava bastante mesmo. A gente sempre brinca em casa que eu funciono com hobbies, né? E tudo que eu faço eu sou muito intenso. Então assim, beleza, comecei a plantar. Aí tudo que eu via de planta eu comprava, sabe? Tudo que tinha de material eu lia, assistia vídeo, aí ficava tentando enxertar em casa. E não tem coisa mais decepcionante do que você trabalhar ali numa árvore, numa planta e ela não florescer. Como isso é decepcionante, né? Você olha lá, tá, a época do ano é essa para a gente plantar, tá certinho. Daqui 7 meses eu vou colher aquela macaxeira ali bonita, vou tomar um cafezinho. Aí você olha lá, sobe a copa, né? Você vê, tá bonito, tá verdinho. Quando você puxa, não vem uma, mas é macaxeira que fala mesmo? Não, é mandioca, né? Não tem uma mandioca lá embaixo. Não é decepcionante isso? Isso é muito decepcionante. Porque para que o fruto, para que a árvore dê fruto, eu fui aprendendo isso. Você precisa podar. E é meio estranho isso. A Manuela via lá, eu cortando a árvore, mas você está estragando. Não estou estragando, estou cuidando para que ela dê fruto. E é disso que o Senhor Jesus está falando. Da forma como Ele vai podando, como Deus, como agricultor, vai tirando esses ramos que são infrutíferos, esses ramos que atraem vermes, esses ramos que tiram a vitalidade daquela planta. Ele vai fazendo tudo isso para que essa videira se torne mais vistosa e as varas que estão nela deem frutos. É disso que ele está falando. Mas o que isso tem a ver? Ele está falando de salvação aqui? Não é isso, irmãos. Ele não está falando que alguém pode perder a salvação, que alguém estava ali enxertado em Cristo e agora não está mais, e por isso perdeu a salvação, porque não deu fruto. Não é disso que ele está falando. Mas ele está falando daquelas pessoas que parecem ser crentes. Aquelas pessoas que são como aí, essa mandioca que eu falei, que você olha, vocês já viram como que é plantada a mandioca, né? É uma raiz, ela fica embaixo da terra, e em cima fica ali, os galhos ali bonito, é bem verdinho. Ele está falando de gente assim, que você olha, está verdinho, está bonito, parece crente, mas quando você vai olhar a raiz, não tem nada, não tem fruto. E esse sim, a Bíblia fala que serão arrancados, que serão podados. Você já viu isso? É gente que não fica, gente que vai embora. Gente que até andou com você bastante tempo na igreja, mas que não voltou nunca mais, faz 10, 20 anos, e a pessoa ela simplesmente foi embora e não volta mais. Gente que o Senhor vai cuidando da igreja e vai tirando por meio da disciplina eclesiástica, por meio do cuidado com a sua igreja. É desse tipo de gente que a Bíblia está falando que eles serão arrancados. Mas em contrapartida a isso, o texto também fala de ramos genuínos. De novo, verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Veja, o ramo verdadeiro aqui, ele frutifica. Que frutos são esses, irmãos? Mudança de vida. Transformação de vida. Todo ramo verdadeiro que está na videira, que faz parte da videira que foi enxertada por meio de Cristo e da sua obra, esse dá fruto. Esse dá fruto, e você precisa avaliar o teu coração hoje. Se você não tem visto frutos em tua vida, você precisa avaliar e ver se realmente você está ligado a esta videira. E o texto fala que nós também somos limpos, aqueles que são verdadeiramente cristãos e que estão enxertados na videira que é Cristo, esses também são limpos. E sempre, irmãos, sempre que a Bíblia fala de limpeza, é algo dolorido. De novo, voltando para a figura de quem gosta de plantar, quando você vai ali podar uma árvore, se você vai cuidar dela para ela dar fruto, você vem com um objeto cortante, não é isso? Você vai aparar com uma tesoura. E isso ali, às vezes você olha, parece que machuca mesmo. Os sofrimentos, irmãos, na vida do cristão, é uma forma que Deus age em nós para que a gente também seja santificado. É uma bela forma de a gente olhar para o nosso sofrimento. Toda vez que você estiver diante do sofrimento, lembre-se que Deus pode estar tratando com você e fazendo com que você seja santificado. Pode ser uma maneira de você exercitar a sua fé. É por isso que quando você olha para Deus, você fala assim, Senhor,
me ajuda, eu quero crescer, eu quero ter mais fé. Logo em seguida, o que vem? Momentos difíceis para você exercitar a tua fé. É assim mesmo. Senhor, eu preciso orar mais. Ele vai te dar uma forma de você orar mais, pode ter certeza disso. Então, se você tem experimentado limpeza, seja por meio da dor, seja por meio da necessidade da oração, seja grato. É Deus cuidando da videira. É Deus cuidando do ramo para que você frutifique, para que você dê bons frutos que sejam agradáveis ao Senhor. Então, o primeiro instrumento de Deus para a nossa purificação aqui é o sofrimento. É a limpeza. É arrancar das nossas vidas tudo aquilo que nos impede de frutificar. Mas há outro instrumento. Olha o verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Outra maneira do Senhor Jesus Cristo fazer nos limpar para que a gente dê frutos é por meio da palavra, por meio da dor e por meio da palavra. E aí a pergunta para nós é como nós temos reagido diante da palavra de Deus. Irmãos, quando a Bíblia é aberta aqui, quando a Bíblia é exposta, você está diante do Deus dos céus falando. Não enquanto eu falo, mas enquanto eu leio a Bíblia, é o próprio Deus falando conosco. E o chamado para nós é o quanto isso faz sentido para você. O quanto você fica entusiasmado pelo fato de que você está dentro de uma igreja que se preocupa em pregar as Escrituras. Como o teu coração reage diante da boa notícia de que nós teremos um culto e que mais uma vez a palavra de Deus vai ser pregada. Como é quando você sai daqui, o que você lembra? Será que tudo que você vai lembrar hoje é que o pastor não conseguia abrir a garrafinha, a coisinha de água aqui? É só isso? Do que você lembra? Da piada que é contada? Do irmão que não te cumprimentou? Das suas conversas aqui? Ou você lembra de fato da palavra de Deus? Porque o instrumento de purificação para nós, da nossa santidade, que nos é apresentada pelo próprio Senhor Jesus Cristo aqui, é a palavra dEle. As Escrituras, irmãos, elas são capazes de nos transformar. Nós precisamos dar valor a isso, valor à pregação, valor à leitura da palavra. As mudanças da nossa vida, elas acontecem a partir dessa nossa interação com a palavra de Deus. E aí, apenas para você pensar, qual foi a última vez que você decidiu mudar alguma coisa na sua vida, porque você leu as Escrituras e entendeu? Ou porque você ouviu desse púlpito que era necessária essa mudança, e você, de forma objetiva, disse, a partir de amanhã, eu não faço mais isso, ou eu farei isso. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Nós precisamos, irmãos, experimentar mais dessa boa palavra de Deus. Ela que pode nos transformar, ela que pode nos limpar, ela que pode nos dar frutos. Esse é o outro instrumento que Deus tem para nós, para a purificação. E aí no verso 4, ele vai trazer para nós essa necessidade que nós temos de estar em Cristo. Porque ele diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Lembra do contexto que eu comecei dando? Jesus está pertinho de ir para a cruz. Está pertinho disso acontecer. E Ele quer que os seus discípulos mantenham foco nele. Lembrem de mim. É mais ou menos assim, olha, eu estou indo, eu vou morrer daqui a pouco. Vocês vão se sentir sozinhos por um tempo, mas mantenham foco em mim. Volte-se os seus olhos para mim. Olhem para mim. Tragam à memória tudo aquilo que vocês têm ouvido de mim durante esses anos. Não tirem o foco de mim. E aí Jesus vem, continuem em mim. Estai em mim e eu em vós. Talvez você já tenha experimentado a frustração de depender de alguém e não receber nada em troca. Daquele momento que você mais precisava da pessoa. Um momento que, você achava que aquela pessoa ia estar com você. E ela não estava, e você experimentou isso. A promessa de Cristo para a gente é bem diferente disso. A promessa é, permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. É uma certeza isso.
é um chamado, irmãos, para um relacionamento mais profundo com Jesus. Que a gente entenda que quanto mais a gente busca dele, quanto mais a gente gasta a nossa vida, nosso tempo, nossa energia com as coisas que são dele, mais nós poderemos sentir a presença dele, porque ele diz que ele está em nós. Da mesma maneira nós precisamos estar nele. Isso é uma confiança verdadeira, irmãos. Sabe? É uma certeza de que ele irá nos responder, de que irá responder às nossas orações, de que irá interagir conosco, de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Eu sempre digo isso, não é que ele deu corda no mundo e deixou o mundo acontecer, não. Mas ele é um Deus que interage, é um Deus que entra na nossa história, um Deus que transforma a nossa vida, um Deus que tem sinergia conosco. É um Deus que se comunica com nós. Não é aquele teu amigo do WhatsApp, que você manda a mensagem, ele demora 4, 5 dias para responder. Não é isso, irmãos. É um Deus que está interessado em você. Por isso, há algo essencial no verso 5. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podemos fazer. Nós somos os galhos, ele é essa videira, e se nós permanecermos nele, nós daremos fruto. Talvez hoje, você se encontre aqui cansado de tentar fazer as coisas darem certo. Cansado de tentar fazer o teu casamento dar certo. De tentar fazer com que os seus filhos deem certo. Você tem tentado isso de todo o teu coração, você tem trabalhado para essas coisas, cansado de tentar conseguir uma estabilidade para a tua vida, para a tua família, e você não vê isso acontecendo. Nessa manhã, o que o texto do Senhor nos lembra é que nós precisamos ter uma dependência total dele. Que enquanto a gente ficar aqui, irmãos, por nossas próprias forças, por nossa própria energia, tentando salvar o nosso casamento, tentando fazer com que nossos filhos deem certo, se for só com base na nossa energia, é só fracasso, irmãos, não vai funcionar. Porque o texto diz para nós que sem mim, sem Cristo, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Irmãos, quantos de nós aqui, de fato, confiamos em Deus nesse nível de dizer, Senhor, eu não sei o que fazer mais, mas eu confio que o Senhor fará. Quantos de nós confiamos a tal nível nele? Quantos de nós podemos dizer isso verdadeiramente? É por isso que o Senhor Jesus vem aqui e ele se apresenta como sendo a videira verdadeira. Aquela, irmãos, do qual nós podemos receber tudo o que nós precisamos para sermos frutíferos. Aquele de qual vem toda a seiva, que vem toda a vitalidade para as nossas vidas. Toda a energia que a gente tem empregado nesse mundo, a fim de buscar satisfação em qualquer outra coisa que não em Cristo, é vaidade, irmãos. É à toa, é perder tempo. Enquanto a gente não olhar para Cristo como sendo a videira verdadeira, como essa pessoa poderosa para nos transformar, enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai sair do lugar. A gente vai continuar ali, tentando e experimentando frustração. E continuando, né? Quantas pessoas você conhece que olha para você e fala, não, mas eu tenho feito de tudo pela minha família. Não, mas eu tenho me empenhado tanto no meu casamento. Não, mas eu sou o melhor funcionário, que ótimo tudo isso. Mas se tudo isso você tem feito pela sua própria força, não vai adiantar em nada. Você vai continuar esbarrando na decepção. Você vai continuar tentando preencher o vazio que há em você com qualquer outra coisa. E no final de tudo, o que você vai experimentar é frustração. Então, para gente como nós, que vivemos em um mundo que nos manda cada vez mais sermos independentes, fazermos as coisas sozinhas, sermos produtivos naquilo que a gente consegue fazer pela nossa capacidade. Para a gente assim, Jesus vem e se apresenta como sendo a videira verdadeira. Aquele em que nós podemos colocar os nossos corações e receber toda a vitalidade necessária para uma vida que frutifica. Eu quero orar com você nesse momento, agradecidos ao Senhor pela essa certeza que nós temos de que Ele cuida de nós
E que para nós, que estamos ligados a essa videira verdadeira, o que nós podemos esperar dele é santificação genuína. Que Deus te abençoe. Depois, pastor, já posso separar? Posso? Tá bom, então vamos, feche teu olho, vamos orar. Deus, nós te louvamos. Bendito tu és, ó Deus, pelo agricultor que o Senhor é, e a forma como o Senhor tem, ó Deus, nos limpado. Pai Santo, nós sabemos que às vezes tem doído, e que o nosso coração, ó Deus, às vezes não consegue reconhecer que aquilo que sobrevém sobre nós, ó Pai, são muitas dessas coisas é o Senhor tratando com nós. Então nos dê, ó Deus, uma visão, ó Pai, da sua pessoa, da tua obra. Nos dê uma visão de quem tu és, ó Deus, para que diante das dificuldades nós possamos reconhecer aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Deus Santo, clamamos por aqueles que estão aqui e que não estão enxertados no teu Filho Jesus, que eles, ó Pai, ao olharem para a obra maravilhosa do teu Filho Jesus, para olharem para a morte e ressurreição do teu Filho Jesus, eles também possam receber, ó Deus, vitalidade e assim viverem uma vida em abundância, não nesse mundo, ó Deus, mas na eternidade também, ó Pai. Clamamos por nossas vidas, que o Senhor nos ajude a sermos, ó Pai, totalmente dependentes do Senhor, que o Senhor tire de nós, ó Pai, qualquer coisa que que nós temos colocado os nossos corações, ó Pai, e que nós temos derramado as nossas vidas nessas coisas e que não são suas, ó Pai. Que o Senhor tire isso de nós e que o Senhor nos preencha cada vez mais com o teu Santo Espírito, ó Deus, e que a gente possa viver para a tua glória. Abençoe este momento, a aula que nós teremos, as classes, ó Pai, e que mais uma vez, ao sermos expostos pela tua palavra, possamos aprender e assim sermos transformados. Pedimos tudo isso no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então você que está na internet aí, obrigado, você pôde participar conosco. Nós estaremos aqui de novo às 18h30. Até mais. Podemos já ir para nossas salas. Deus abençoe, irmãos.